Que a gente vai Conte bater um comigo papo aqui. agora com um pneumologista e tisiologista para a gente falar sobre um assunto que tem preocupado muitas famílias, especialmente aquelas famílias que têm seus filhos ou os próprios pais que fumam o chamado vape. Pois é, a situação é muito séria, gente. Um hábito terrível. Eu posso chamar de hábito para quem está iniciando, mas é uma adicção para quem já não consegue mais ficar sem. E eles são terríveis mesmo. Eles vieram como uma investida pesada, eu diria, do mercado, porque parece tão inofensivo, né? Não tem um cheiro ruim, não faz muita fumaça, é moderníssimo, mas mata, tá? E a gente sabe que tem muita gente com falta de ar, com tosse persistente, chiado no peito, sensação de aperto ao respirar e outros sintomas piores. E tem muita gente que já está com uma doença pulmonar grave, conhecida popularmente como pulmão de pipoca. Isso tudo pode ser, sim, provocado pela inalação de substâncias tóxicas, como o diacetil, presente em muitos cigarros eletrônicos, segundo o IPEC, Instituto de Pesquisas. O uso de vapes no Brasil só cresceu e o número me deixa apavorada. Sabe qual foi o crescimento dos últimos 6 anos? 600%. Isso porque é proibido, hein? 600%. E aí a turma morrendo. E um monte de gente boba entrando nessa. Por falta de conhecimento. Por isso que eu falo, é bom a gente aprender, para a gente poder fazer boas escolhas. Agora, entre essas pessoas, muitos jovens, de 13 a 17 anos, que de repente estão meio desfocados do que realmente é necessário. Estão ali nas redes sociais, olhando influenciadores que também usam vape, achando que está tudo bem. E não está tudo bem. Gente, entre jovens de 13 a 17 anos, 1 em cada 6 já experimentou ou usa vape. A bronquiolite obliterante, também conhecida como pulmão pipoca, compromete as pequenas vias aéreas e pode causar danos respiratórios permanentes. Então, para explicar melhor, eu recebo hoje o pneumologista, Dr. Faraco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Obrigado, Cláudia. Uma alegria te receber, viu? Obrigado. Eu falei pro Ricardinho e pro Anderson que eles podiam passear, mas eles ficaram. E é um assunto muito sério. Esse assunto é sério. Eu não sei se você conhece algum cantor como você que brinca de fumar um vape. Não, mas o que eu venho ficando assustado, por exemplo, eu comecei a ver que virou uma comodidade. Como nós trabalhamos à noite, começou com o lance do narguile, né? Narguilé, que fala que era um objeto maior, né? Sim. Começamos a ver em alguns shows, alguns lugares mais escondidos das casas noturnas e tal. Daqui a pouco começou a ir para o meio dos shows. E eu acredito que por ser uma coisa que acaba queimando a outra, restringiram em alguns lugares e deixaram usar o tal do vape. Cara, eu estou muito assustado com isso. Até E o vape assusta mesmo. Eu falei para você que eu sou do esporte, até no esporte estão usando Não, isso. eu vejo isso. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns cantores que já vieram aqui e que, de repente, ali na porta com vape, eu falo, gente, mas isso acaba com a tua voz. E acaba com a voz de uma forma muito rápida, não é? Sim. É muito rápido, muito súbito, assim como da parte respiratória, a parte pulmonar, essa questão de pulmão de pipoca, né? E a questão do vape, você falou a questão do narguilé nos shows, e o vape é um objeto pequeno, então a pessoa coloca na mão, às vezes a gente nem percebe que está fumando, mas as pessoas estão tragando, estão fumando muito. E assim, tem sabor, o cheiro é um cheiro agradável, quando tem o cheiro. Se a pessoa estiver fumando vape próximo, às vezes as pessoas nem percebem. Então, e a quantidade de nicotina, a concentração de nicotina é muito maior do que a do cigarro convencional. Ele parece inofensivo, Parece mas inofensivo. pelo contrário, né? Acho que é um vício muito rápido. É isso. E às vezes as pessoas pensam que, bom, eu vou começar a fumar o vape porque eu vou parar de fumar o cigarro convencional. Como a concentração de nicotina é maior, começa a fumar o vape e depois volta a fumar o cigarro tradicional, uma quantidade muito maior, porque aumentou a dependência química. Nossa. Vamos Isso é sentar terrível. aqui, doutor Rafael, e aí a gente continua a nossa conversa. Inclusive, se você que está assistindo já tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, ou até mesmo uma colocação, Cláudia, não concordo, eu fumo vape, fica à vontade. O programa é nosso, tá? E eu acho que a gente precisa ter aqui toda a flexibilidade para ouvir todas as opiniões também. Apesar de que aqui com o doutor Rafael não é uma opinião. Aqui é ciência, é comprovação científica, tá bom? Quando você fala que o vape ele tem uma concentração muito maior de nicotina, tem gente que em casa, os jovens, fala assim, não, o que eu uso não tem nicotina. Existe isso? Exato, todos têm nicotina.
todos têm nicotina. E assim, nós estamos falando de nicotina, mas além da nicotina, tem centenas de substâncias tóxicas, químicas, que também são cancerígenos, que também levam a dano pulmonar, que também aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de AVC, de derrame. Então, além da nicotina, tem outras centenas de substâncias tóxicas, químicas, muitas até então desconhecidas, muitas já são conhecidas, mas muitas são desconhecidas, que também levam a dano, não só dano pulmonar, mas também a dano sistêmico cardiovascular, né? Quando a gente pensa em dano pulmonar, demora quanto tempo para uma substância tóxica atingir o nosso pulmão de forma irreversível? Cláudia, isso é muito individual, né? Por exemplo, tem pessoas que começam a fumar vape e em algumas semanas, meses, já tem uma lesão pulmonar. Então, isso é muito individual. Quando eu falo lesão pulmonar, tem vários graus, várias gravidades de dano pulmonar. Então, existem dano pulmonar que acaba fazendo um processo inflamatório nos brônquios, tem dano pulmonar que acaba fazendo uma lesão pulmonar aguda, a destruição de alvéolos, processo inflamatório, tem dano pulmonar que leva à insuficiência respiratória com necessidade de UTI, de intubação. Então, isso depende muito do indivíduo e da substância que contém realmente o vape, né? E foi muito dito recentemente essa questão de pulmão de pipoca. Pulmão de pipoca, quando a gente fala pipoca, a gente lembra momentos de festas, de confraternização, de alegria, mas de alegria não tem nada. É mais uma tragédia que o vape proporciona para quem está utilizando. Uma ilustração de um pulmão de pipoca. Para quem está utilizando. Né? E esse tema, essa questão de pulmão de pipoca, como que surgiu essa questão pulmão de pipoca, né? Tem uma substância chamada diacetil, que você mencionou inicialmente. Essa substância, para quem não conhece, é aquela substância que tem daquele cheiro, aquele gosto de manteiga nos alimentos. Ou seja, um exemplo, aquela pipoca de micro-ondas, quando a gente faz, a casa toda fica cheirando e tem aquele gosto de manteiga, né? Então, aquele produto que dá aquele gosto de manteiga na pipoca, chama de acetil. E por que chama pulmão de pipoca? Porque os primeiros relatos de casos do diacetil levando alteração pulmonar, para uma bronquiolite obliterante, foi nos trabalhadores de algumas indústrias que produziam essa pipoca de micro-ondas. Então, é um produto que foi feito para a gente comer na pipoca, em alimentos, mas não é um produto que foi feito para inalar. Então, quando os trabalhadores eles inalaram esse produto, eles ocorreram danos pulmonares, que é semelhante ao que vem ocorrendo com o vape. Por quê? Esse mesmo produto que tem para dar o cheiro, o sabor na pipoca, contém também no vape. Agora, quer dizer, também é um produto químico, né? Olha o quanto a gente é manipulado pela indústria alimentícia, o quanto a gente precisa realmente descascar mais e desembalar menos. Eu sou uma pessoa apaixonada por pipoca, já falei isso várias vezes para vocês, eu como pipoca realmente todos os dias. E eu descobri que a gente se habitua a comer a pipoca que a gente faz sem nenhuma gota de manteiga, sem nenhuma gota de óleo, pura com sal, e fica deliciosa do mesmo jeito. Então não precisa comprar aquela pipoca lá pronta, cheia de produtos químicos, né? Você pode fazer a sua própria pipoca em casa. É isso. Inclusive, na época ficou proibida, né? Essa pipoca. Pelo menos eu não via mais em supermercados essa que vinha com sachêzinho. Pelo menos um tempo eu fiquei sem vê-la. Voltei a ver agora essa pipoca que vem com um sachê, que joga manteiga e tal. Deveria continuar proibido, né, Ricardinho? Pelo que se proíbe. Se ficou um tempo sem aparecer, alguma coisa aconteceu, né? Exato. É isso. Essa questão dos funcionários, dos trabalhadores da empresa que ocorreram esse dano, são pessoas que trabalham diariamente, vários períodos por dia, em contato com aquele agente, né? E o que vem ocorrendo com esse pulmão de pipoca é o pessoal que acaba utilizando esse mesmo produto no vape. Então, acaba inalando aquilo e aquilo vai para o pulmão. O que vem acontecendo comigo, com Viana, nas noites, né? Porque nós não somos usuários, porém estamos inalando. É isso. Né? Acaba inalando o tabagista passivo. E o tabagista passivo tem os mesmos riscos do tabagista ativo? O passivo também tem um risco, né?
Outro passivo também, a gente acaba inalando aquela fumaça, né? Olha, uma dica boa para vocês, artistas. Colocarem uma cláusula no contrato. Eu faço show, mas durante o tempo que eu estiver na casa, ninguém pode fumar. Pronto. Deus te ouça. Olha, Porque Eles cumpram não, isso. porque se faz mal, cara, tem um instrumento de trabalho, né? Pensa que judiação, quer dizer, tá fazendo mal pra voz daquele cantor que você admira. Tem locais que eu... Desculpa. Tem locais que eu faço show, quando eu termino, ou eu vou pra van, eu entro no meu carro, eu não aguento ficar dentro do meu carro. O cheiro na roupa, no cabelo. Nossa, eu achava que isso era uma coisa do passado. Mas Mesmo com o vape, então, só fica com mudou o cheiro. produto. E um detalhe, né? Eu tenho muitos pacientes que, na época que fumava cigarro tradicional em qualquer local, que o marido ou a esposa, eles eram tabagistas e um deles não era tabagista ativa, mas era passivo. Então, eu tenho pacientes, esposas de pacientes meus, que têm o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema pulmonar e a bronquite, por ter convivido muito tempo com o marido fumando dentro do quarto ou próximo, né? Então, o tabagismo passivo leva a um dano também importante, né? Não só pulmonar, o foco aqui a gente fala de pulmão, mas é de uma forma sistêmica também. Aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de AVC, as artérias ficam mais doentes, né? Eu fico feliz quando eu vejo pouquíssimos, raros influenciadores, mas já vi falando sobre o quão perigoso é o uso do vape, né? Mostrando situações até muito trágicas por conta do uso do vape. Tomara que essas informações sejam cada vez mais propagadas, né, doutor? E um dado importante, né, Cláudia? Você sabe que o Brasil, até 2019, ele foi líder em cessação de tabagismo. Então, a quantidade de pessoas que fumavam até 2019 teve uma queda muito importante aqui no Brasil. Só que de 2021 para cá, esses índices aumentaram muito. E esse aumento, o que pesou mais nesse aumento, sem dúvida alguma, foi cigarro eletrônico. Que tristeza. Será que tem que colocar aquelas fotos horríveis no vapor? Será que isso adianta? Porque o cigarro foi no feito maço isso, do né? cigarro, né? O cigarro fez efeitos, né? Exato. E detalhe, você disse muito bem no início, né? O vape, ele é proibido. Ele é proibido no Brasil, né? Imagina se fosse liberado, né? E o pior é que eu acho que a turma não para pensar, né? É proibido, então não tem regulamentação, então não tem fiscalização, então ninguém sabe o que tem ali dentro. Isso. Né? E de repente você compra no camelô, compra de alguém, Você não sabe o que você está comprando, você não sabe o que você está fumando, você não sabe o que você está colocando para dentro. Eu sei que eu estou falando com você que de repente é vó, que é a mãe, que é o vô, o pai e que também está preocupado como eu com essa meninada. Mas vamos falar cada vez mais sobre esse assunto para que eles possam ouvir e prestem atenção no risco que eles estão colocando a vida deles, tá? Agora vamos voltar aqui para o nosso assunto que está relacionado às doenças pulmonares. O doutor Faraco falou sobre pulmão pipoca, né? E o pulmão pipoca, ele, na verdade, é que doença? Qual é a doença que causa esse... Exato. Essa questão de pulmão pipoca é uma doença chamada bronquiolite obliterante. O que é isso, a bronquiolite obliterante? O ar, para chegar até os pulmões, ele passa pelo nariz, pela boca, pela traqueia, que é esse tubo maior. Depois tem vários caninhos, que são os bronquíolos. E esses bronquíolos, eles conectam com os alvéolos, que é o local que tem a troca gasosa. A bronquiolite é uma inflamação desses bronquíolos. E esses bronquíolos, eles vão inflamando e pelo fato de ser agredido com uma certa frequência, essa inflamação ela vai cada vez mais aumentando e todo local do nosso organismo que inflama com tanta frequência, ele tem o risco de formar uma cicatriz. Então, essa inflamação constante, essa agressão constante nos bronquíolos, eles inflamam com frequência, essa inflamação vai cada vez mais aumentando e aquele bronquíolo, ele pode ficar mais duro, uma cicatriz realmente. Então, essa lesão pode levar a um dano no pulmão irreversível. Ou seja, inflama, ele cicatriza, ele fecha e aquilo não se abre mais. Além disso, além de alteração no bronquíolo, pode levar a alteração também nos alvéolos, que é o local dos pulmões onde tem a troca gasosa, levando a uma alteração da estrutura do pulmão, diminuindo a capacidade pulmonar, podendo levar a insuficiência respiratória. E a bronquiolite obliterante, quando não tratada de forma pronta, de prontidão, e não retirado o fator agravante, é uma doença que ela vai complicando, progredindo,
e leva à perda de função pulmonar, leva à insuficiência respiratória e pode evoluir de uma forma muito catastrófica, né? Terrível. Existem sintomas iniciais para uma bronquiolite? Geralmente as doenças respiratórias, e a bronquiolite não foge de doenças respiratórias, o sintoma inicial, tosse, com catarro ou sem catarro, chiado no peito, uma forma mais progressiva, falta de ar, desconforto respiratório. Então, geralmente é tosse, catarro, chiado no peito. São sintomas que podem ser confundidos com os sintomas de uma gripe? Totalmente. Então, gripe, tosse, pode ter catarro, pode chiar o peito, pode ter falta de ar. Sinusite, pode ter tosse, catarro. Pneumonia, posso ter tosse, catarro. Asma, quando descompensa, posso ter tosse, catarro, chiado no peito. Então, os sintomas são muito semelhantes, realmente. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim, essa gripe está diferente, agora eu fico gripado e continuo tossindo por quase 15 dias depois. As pessoas, às vezes, estão sendo negligentes com essa tosse de não ir procurar descobrir o que ela é de fato? Esse dado é bem interessante, Cláudia, porque assim, é até importante as pessoas saberem disso. Todo quadro viral, gripe, resfriado, covid, influenza, seja lá o que for, pode levar a tosse e essa tosse vai ser o último sintoma a ir embora. Toda tosse pós-infecção viral, a gente usa um termo às vezes tosse subaguda ou tosse pós-viral, ela pode durar até 8 semanas. Porém, o que é importante? Que a tosse ela vai diminuindo gradativamente, cada dia menos intensa e menos frequente e não tenha outros sintomas associados, como febre, falta de ar, mal-estar. Então, a persistência da tosse, mas ela vai melhorando gradativamente, isso pode acontecer até 8 semanas. Geralmente, aquela tosse que não tem essa evolução natural, aquela melhora progressiva e ou piora a qualquer momento, aí é importante ter uma avaliação específica realmente, até para diagnóstico de outras doenças, como pneumonia, a descompensação de doenças crônicas, como asma, DPOC e outras doenças pulmonares realmente, tá? Bronquiolite obliterante, né? Ok. Talvez você tenha a sua pergunta já, está esperando a resposta, então eu volto já com perguntas e respostas. Se você ainda não enviou a sua pergunta, manda que dá tempo lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Dá 3 minutinhos, doutor? Eu volto já. Doutor, vamos continuar. Eu vou pedir para a produção já liberar aqui no Video Wall as perguntas, para a gente fazer perguntas e respostas. Se vocês tiverem pergunta, Anderson, Ricardinho, fiquem à vontade também, tá? Elma Soares diz assim, doutor, no dia 23 de julho, eu perdi minha irmã, Maria do Socorro, por causa de um broncoespasmo gravíssimo. Foi tudo muito rápido e doloroso para toda a família. Diante dessa experiência tão difícil, eu gostaria de perguntar o que podemos fazer para prevenir um quadro tão grave como esse? Existem sinais que devemos observar com mais atenção? Como podemos proteger quem amamos? Meus sentimentos, Elma, receba meu abraço e meu carinho, viu? Obrigada pela sua confiança. Meus sentimentos aí pelo ocorrido. Excelente pergunta. Na verdade, o broncoespasmo é um termo genérico que a gente utiliza por fechamento dos brônquios, né? Os brônquios dão uma fechada. Primeira coisa, precisa identificar qual que foi a causa do broncoespasmo, né? O broncoespasmo tem várias causas, o mais comum é um broncoespasmo por um quadro de asma. Então, como que nós prevenimos isso? Primeiro, se tiver um quadro compatível com asma, controlar a asma, utilizar a medicação de controle, de manutenção, para ter uma vida absolutamente normal. Ou seja, quem tem asma e fala, eu tenho falta de ar às vezes, eu tenho chiado no peito, eu uso a minha bombinha para alívio, ou seja, tem asma, mas não está controlado. Quem tem asma e está controlado não sente absolutamente nada e tem uma vida absolutamente normal. Nas Olimpíadas de Paris, ano passado, 8% dos atletas tinham asma, ou seja, mesmo tendo asma, eles são atletas olímpicos. Por quê? Porque utiliza a medicação para controle. Então, a primeira coisa, identificar a causa. Se for um quadro compatível com asma, controlar a asma para ter uma vida absolutamente normal. Agora, desconforto respiratório, chiado no peito, percebeu que não está legal, não fica esperando em casa. O mais importante é chegar até o pronto-socorro mais próximo de casa, realmente, para utilizar a medicação para alívio, para que não ocorra nenhum desfecho desfavorável, como infelizmente aconteceu recentemente. Então, o primeiro sinal de desconforto respiratório, de perceber que o peito está chiando, não está legal, se tiver o seu médico, entre em contato com o seu médico. Não, mas eu não tenho médico e no momento que no local não dá tempo de ligar para o meu médico. Então, o pronto-socorro mais próximo realmente.
Doutor, na sua resposta você falou que broncoespasmo tem várias causas, a mais comum é a asma. Quais são as outras causas? A asma é muito comum, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, também leva a broncoespasmo. A bronquiolite obliterante também pode levar a broncoespasmo. Uma traqueobronquite aguda, viral, ou seja, eu estou bem, nunca tive chiado no peito, mas eu peguei uma gripe, um resfriado e meu peito começou a chiar. Não tenho asma, nunca aconteceu isso comigo. Nós podemos ter uma traqueobronquite aguda, pontual, que vai tratar em página virada. Mas o mais comum, broncoespasmo, é secundário a alguma doença de base e a asma é mais comum nesse contexto. Crianças podem ter broncoespasmo? Pode. Criança pode ter broncoespasmo, pode ter asma. Aliás, no Brasil, 20% das crianças têm asma. 20%. E aí uma outra coisa que o doutor falou, que eu acho que é importante frisar, é que bombinha que dá alívio não é medicação para tratar a asma. Existe tratamento para asma. É isso. É medicação via oral? É isso. É medicação inalatória também. Mas tem dois tipos de medicações inalatórias de bombinha, né? Tem a medicação inalatória para alívio, aquela que todo mundo conhece, que é aquela azulzinha, Aerolim, salbutamol, Aerodine. Então isso, quem está usando em casa hoje Aerolim, salbutamol, Aerodine, ou seja, não está com asma controlada. Tá tratando só o sintoma. Tem que tratar com o pneumologista. Exato. E aí a asma não controlada aumenta muito o risco de um broncoespasmo. Ok. Atividade física, ela é muito bem-vinda para ajudar no controle da asma, desde que a asma esteja controlada. Então, eu estou bem, não sinto absolutamente nada, pode fazer a atividade física que você quiser. Agora, não estou legal, vou fazer um exercício físico com o objetivo de melhorar minha parte respiratória. Aí o risco do exercício é muito maior do que o benefício. Interessante. Antigamente, me lembro que, na minha época de criança, as crianças que tinham asma, elas eram colocadas na natação, na piscina gelada. Acreditava-se que esse era o tratamento para asma, né? É isso. E não era até um risco. Exatamente, é um risco. E assim, a natação é bem-vindo para asma desde que esteja controlada, é bem-vindo. Assim como qualquer tipo de esporte, tá? Não tem nenhum estudo que fale que a natação é superior a qualquer tipo de esporte para ajudar no controle. A Sandra Aparecida diz, boa tarde, Cláudia e doutor. Meu esposo fez exame pulmonar e o resultado deu que ele tem distúrbio ventilatório leve. O que seria isso? Ele sempre trabalha com produtos químicos automotivos. Tem tratamento? Então, distúrbio ventilatório obstrutivo leve é uma alteração funcional, ou seja, uma alteração que a gente avalia na prova de função pulmonar, na espirometria que o seu marido fez. Tem várias causas para distúrbio ventilatório obstrutivo leve. Asma é uma das causas, DPOC é uma das causas, bronquiolite é uma das causas. Então, o mais importante é passar com o seu médico para ter uma avaliação específica realmente e tratar a causa desse distúrbio ventilatório obstrutivo leve. Tem várias doenças que podem levar a esse distúrbio. Inclusive, pode ter relação com esses produtos químicos automotivos? Pode. A gente sabe que fator ambiental, fatores ambientais, tinta, produtos químicos, né? É um fator de risco para doenças respiratórias, realmente. Aliás, para quem trabalha com material de construção também, cal, cimento, né? Tem que ficar atento aí. Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, os equipamentos de segurança, eles são exigidos e não por acaso. Então, burlar um equipamento de segurança é um ato burro. Será que eles funcionam mesmo, esses equipamentos? Porque os produtos são... Se for, eu acho que a máscara correta funciona, A correta funciona. Funciona. Agora, quer ver um dado interessante, Cláudia, você disse de fator ambiental de tinta, né? Quantas pessoas que a gente conhece que dormem em casa com travesseiro de pena de ganso, que tem edredom de pena de ganso, que tem passarinho em casa? Sabe que isso é um fator de risco para uma doença chamada pneumonite de hipersensibilidade, que é uma doença no pulmão, que ele altera os brônquios, altera o interstício do pulmão, que é uma outra parte do pulmão. E essa doença, quando ela é muito avançada, ela pode levar até fibrose de pulmão. Então fatores pena de ganso nunca para ninguém, mesmo que a pessoa não tenha alergia? É assim, isso é predisposição de cada um. Tem pessoas que viveu a vida toda dormindo em travesseiro de pena de ganso, não aconteceu nada. Agora, tem pessoas que o travesseiro de pena de ganso, de plumas, passarinho em casa é um fator de risco para pneumonite de hipersensibilidade. Como que a gente descobre isso às vezes, né? O paciente chega no consultório ou interna com uma descompensação e a gente percebe que o pulmão já tem bastante alteração. E vai perguntar a respeito de fatores ambientais e percebe que ele dormiu com um travesseiro de pena de ganso o tempo todo, ou tinha canarinho em casa, tinha calopsita, tinha papagaio, tinha maritaca. Então isso é fator de risco
para essa doença pulmonar chamada pneumonite de hipersensibilidade. Ar-condicionado também? O ar-condicionado é assim, depende muito da higiene do ar-condicionado. Tem ar-condicionado que nunca é higienizado, né? Eu sinto isso. Quando eu estou em algum lugar que tem um ar-condicionado, ou lugares muito quentes que tem que dormir às vezes com ar-condicionado, eu não me sinto bem. É isso. É porque às vezes o ar-condicionado não tem uma limpeza de filtro há séculos, né? É isso. E tem a questão do ar-condicionado de variação muito brusca de temperatura, né? Aquele impacto do ar gelado diminui a defesa respiratória também e aumenta a chance de algum quadro infeccioso, né? Só queria entender essa questão da pluma de ganso, da pena de ganso. Eu sabia que vocês iam gostar dessa Não, eu fico questão. Preocupada pelo seguinte. Eu durmo com edredom pluma de ganso, tenho um travesseiro de pluma de ganso que eu amo. E aí eu tenho rinite, mas eu nunca senti nada em relação a eles. É melhor, mesmo assim, eu me desfazer deles? Eu, se eu fosse você, eu desfazeria. Eu não ia utilizar. Tá bom. Porque assim, Cláudia, a gente não sabe. Vai. Não sabe, é gostoso dormir no travesseiro de pena de ganso, mas a gente não sabe se pode ter uma doença E respiratória. pode ser lá na frente, igual, por Pode ser lá exemplo, na frente. alergia. Tem gente que pinta a unha a vida inteira, lá na frente desenvolve uma alergia a esmalte. Então, e na verdade, o que acontece? É que quando o ambiente está agredindo o pulmão, a pena de ganso está agredindo o pulmão, mas só vai levar a sintomas quando tiver um acometimento já moderado da função do pulmão. A gente acha que está tudo bem, mas eu estava ótimo, como que de uma hora para outra aconteceu isso? Não é de uma hora para outra, vai acontecendo gradativamente, os sintomas eles podem surgir de uma hora para outra, mas a agressão no pulmão é gradativa. Olha, Valquíria Queiroz pergunta, o refluxo causa sintomas que são relacionados à respiração, ao pulmão, como, por exemplo, a falta de ar? Perfeito, Valquíria. Você sabe que o refluxo é uma das causas de tosse crônica, né? A gente divide a tosse em tosse aguda, subaguda e crônica. Acima de 8 semanas é a tosse crônica. As 3 maiores causas de tosse crônica, tosse variante da asma, rinocinusite e refluxo, não necessariamente nessa ordem. Então, assim, o refluxo, ele pode dar sintomas. Mas eu não sinto azia, eu não sinto queimação, mas eu posso ter sintomas respiratórios pelo refluxo. E o refluxo, quando não tratado, ele pode descompensar doenças pulmonares, como a asma, como o DPOC. Então, tem relação direta, assim, refluxo e pulmão. A gente já fez algumas entrevistas aqui com gastro sobre refluxo. Existe tratamento e existe tratamento eficiente. A cirurgia é um desses tratamentos. E eu acho que vale a pena, então, consultar, né? Pra gente não colocar a nossa saúde em risco aí. Doutor Rafael, eu falei certo, é fáraco ou é faraco? Faraco. Sempre erro, né? Se fosse fáraco, teria um acento, Cláudia. Normal. Não é? Toda proparoxítona terminada em O tem que ter acento. Tá certo. Então é Rafael Fáraco. Errei, Faraco. Pensa no faro que fala faraco. Rafael Faraco. Ele tá lá no DR Rafael Faraco Pneumo. Rafael Faraco Pneumo. Dr. Rafael Faraco Pneumo também marca sua consulta pelo WhatsApp 11988191404. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, foi uma Cláudia. alegria te receber. Aprendemos bastante, né? Não, Ricardinho? Muito. Obrigado. O Anderson ficou quietinho, mas aprendeu também, né, Anderson? Já mandou para os amigos aqui. Ah lá, Parem é com isso. A gente vai aprendendo.